E aí, pessoal? Beleza? Olha só, estamos aí para mais uma aulinha de modos textuais e exercícios, agora a parte 5. Né? A gente já está nessa saga, né? Já tem aí umas tantas outras aulinhas, mais 4 aulinhas anteriores. Então, continuando a parada, o que é que a gente está vendo nessa brincadeira? A gente está olhando os fragmentos de texto, né? Vendo aí quais são os modos textuais predominantes e, como sempre, sem esquecer do fato de que quando você está vendo o modo textual predominante, você está vendo qual é o propósito do texto, né? Certo? Qual é a intenção daquele fragmento, tá? Não é a intenção do autor que eu não estou na cabeça dele, eu vejo o que ele escreveu, tá? A gente só consegue ver o que foi escrito, não o que foi pensado, tá? Ninguém entrou na cabeça de ninguém nem vai entrar. Então, essa parada, o que significa isso na prática? Vamos relembrar. Na prática às vezes o cara está só te mostrando o que é uma coisa, né? Está só listando alguma coisa, isso é, você está listando ou só definindo, né? Só mostrando, aí você teria um trechinho descritivo. Mas se ele usou isso para contar uma história, aí o predominante é o contar a história, né? Aí é o texto narrativo. Né? E para contar a história você tem personagem, relação tempo-espaço, né? Sucessão de fatos, essa paradinha que a gente sempre tem anotado aqui resumidamente. E o dissertativo, não esqueça, para ser dissertativo, você tem que ver se a intenção daquele fragmento é opinar explicando alguma coisa. Né? Se o cara levanta uma tese, uma opinião, e vai explicando ou muito ou pouco, no caso aqui acaba sendo pouco, porque os fragmentos são pequenininhos, né? Então, é isso que a gente tem que observar, tá? Então, às vezes o cara conta a historinha, mas ele quer dar uma opinião explicando ali a opinião dele sobre aquela história. Aí, bom, mesmo tendo história, o que ele fez foi, né, focar na opinião dele, na explicação dele sobre o que ele acha, o que ele não acha sobre a história. Então, mesmo tendo a narraçãozinha, o propósito, né, a intenção, a predominância é ser dissertativa. Tá claro isso? Então, fica ligado nisso, tá? Então, partiu olhar para a próxima frase. Frase 41 diz o seguinte: é indiscutível, portanto, a importância tanto da alienação dos bens em si, como da ausência da sucessão das obrigações pelas empresas que os adquirem. Bom, aqui está falando da negociação. Se você viu o vídeo anterior, a negociação entre as linhas aéreas e a Avianca, a Azul comprando lá parte da Avianca, né? Porque a Avianca estava em dívida, recuperação judicial. Mas independente disso, o que você já podia perceber nesse fragmento? Nesse fragmento você tinha aqui ele dizendo que era indiscutível, que não se podia discutir. Ora, isso aqui é a opinião do cara. Isso aqui já é um opinar do autor. Né? A importância tanto da alienação, né, dos bens, né, de pegar os bens lá da empresa, né, como da ausência de sucessão das obrigações. Alienação normalmente tem a ver com dívida, né? Você faz uma dívida, você aliena, né? Você compra um carro financiado, você deixa alienado, né, com o banco. O banco que é o dono até você pagar tudo. Né? Quem compra uma casa financiada, mesma coisa, a casa fica alienada em nome do banco, a casa só passa para o seu nome quando você paga o último centavo, né? E aí faz o registro direitinho lá do imóvel, né? Lá da casa, tudo isso aí. Então ele está dando aqui a opinião sobre esses fatos aqui, né? Essas condições aqui da negociação. Se ele está dando opinião, cara, né? Esse comportamento é comportamento de que tipo de texto? De texto de ser ativo. Ele se faz valer de descrição aqui? Faz, claro que faz. Ele está te mostrando do que é indiscutível. E quando ele te mostra, ele vem aqui descrevendo. Mas o intuito aqui é um argumentar ali. Tá? Ainda que ele não explique isso aí, né, de modo satisfatório. Certo? De modo a satisfazer, né, a questão aqui de mostrar o porquê dele ter dito que é indiscutível. Tá beleza? Certo? É a partir daqui que a gente viu a intenção, o propósito disso, né? Que é de indiscutível importância desses dois aspectos, né? Tanto de uma coisa como da ausência da sucessão das obrigações pelas empresas
que os adquirirem, né? Que adquirirem esses bens. Enfim, ele não explica isso legal, mas o intuito aqui era um intuito mais dissertativo do que meramente descritivo. E também aqui não podia ser chamado de narrativo porque não tinha nenhuma história sendo contada, tá? Ele não contou a história aí da alienação de nada, né? Nem da alienação, nem da ausência de sucessão das obrigações, tá? Nem dessa negociação entre as empresas, nem nada do tipo. Então fechamos 41, partiu 42. 42 diz o seguinte: o caminho para a aposentadoria no Brasil será árduo. Né? O que significa dizer que será árduo? Significa que será com dificuldades. Com muitas dificuldades. Será trabalhoso, espinhoso. Né? Enfim, só que já ao dizer que será árduo, isso aqui é um opinar. É um argumento opinativo. E se eu estou dizendo que é um argumento opinativo, ora, se falamos de argumento com opinião, isso aí pertence aqui modo textual. Hein? A característica predominante em qual modo textual? É o modo dissertativo. É claro que ele aqui não explica, né? Porque a frase é pequenininha, né? Não tem tempo para haver uma explicação, mas ele está falando aqui do caminho para a aposentadoria. Isso é, quando você cumpre lá os 35 anos de trabalho, né? 35 considerando homens e 30 considerando mulheres, ainda varia com determinadas profissões aí, etc. Tá claro isso? Tá? Então 42 era essa paradinha aí. Partiu 43? 43 diz o seguinte. Vou deixar 42 aqui para quem gosta de assistir a aula copiando. Vamos lá, 43. 43 fala o seguinte: foi noticiado por diversos meios de comunicação, pela imprensa, né? Saiu na imprensa, né? Normalmente é isso que está em jogo aqui. Seja em jornal, programa de fofoca, não importa. Né? Um possível texto da minuta preliminar da proposta à emenda à Constituição. Né? Proposta da emenda à Constituição começa com a letra P, letra E, letra C. Isso gera uma sigla chamada PEC. Né? Constituição é a lei máxima do país. É a lei base para todas as outras. Né? Se não todos os países, a maioria certamente tem a sua Constituição, as leis lá, né, que são correspondentes à cultura daquele povo, né, aos hábitos daquele povo e tudo mais. Então, foi noticiado, né, um possível texto. Então, escreveram um texto, né, escreveram um textinho aí, né, uma minuta. Minuta significa diminuído, pequeno, reduzido, né, da reforma, né, lá, da proposta da emenda à Constituição, né, relativa à reforma da Previdência. Reformar é isso aí que você conhece. Quando você tem que reformar uma coisa é porque o que está já está velho, não é isso? Ou você acha que mesmo não estando velho, tem que melhorar. Né? Da Previdência, falou em Previdência, está falando de regras de aposentadoria, inicialmente. Né? Ainda tem os benefícios sociais, certo? Né? Os auxílios e etc., as licenças por invalidez, quer dizer, aposentadoria por invalidez, né? As licenças, às vezes, porque a pessoa está machucada, se machucou no serviço ou em qualquer outra situação não está podendo trabalhar, né? Aqueles que, por alguma razão física ou incapacidade mental, psicológica, cognitiva, também não têm condições de trabalhar, né? Todos esses vão ser assistidos pela chamada Previdência, né? Tem deficiência física, né? A gente chama de aleijado, paraplégico, tetraplégico, né? Deficientes visuais, auditivos, né? Com outras deficiências motoras, por causa de defeitos na formação óssea dos braços, das pernas, etc.
né? Ou a própria deficiência de formação do nosso cérebro, né? Mas, enfim, foi noticiado por diversos meios de comunicação um possível texto da minuta preliminar da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro em breve. Bom, na verdade a reforma já rolou, isso aí é notícia velha, né? E aí só falou aqui que essa minuta ia ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro. Então ele só mostra o que foi noticiado, esse texto só mostra o que foi noticiado em relação a essa PEC aí. Só mostra o que foi a notícia, né? E quando é que ela ia ser enviada e a quem ia ser enviada. Tá claro isso? Tá? Então, se esse texto só mostra, ele não conta a história dessa PEC, né? Ele não conta a história da reforma da Previdência, nem do presidente, nem de sei lá o quê, né? Isso aí não era narrativo. Também ele não deu opinião aqui, se essa PEC, né, se essa minuta era boa, se não era boa, né? Se era ruim, se não era ruim, se a proposta era legal, né? Se era bacana, se era jóia, ou se tinha a ver com as leis do país, estava dentro das leis do país, se não estava, né? Se era possível, se era viável de acontecer, de ser um bom texto, uma boa alteração, uma boa reforma. Não fala nada disso. Então também não podia ser dissertativo, por isso é aqui um texto com modo textual predominante, sendo o modo descritivo, tá? Então 43 foi essa parada aí, tô indo para 44. 44 diz: a PEC da reforma da Previdência é uma espécie de ensaio do que será apresentado para os parlamentares, né, os deputados lá, os senadores, né, os políticos lá de Brasília, até o final de fevereiro. Bom, então essa tal PEC, esse texto, né, PEC é um texto, né, que vai mostrar o que deve ser melhorado, né, o que deve ser reformado, ainda no item aí Previdência, que é a questão de mexer inicialmente com aposentadorias, né, dentre as coisas que a gente já falou na 43. Nessa PEC ele diz que é uma espécie, isso aqui é interessante, hein? Isso é uma espécie, vamos ver se tem opinião aqui. Não, a opinião ainda não. De ensaio, ensaio é uma condição preliminar, meio provisória, né? Não é definitivo, certo? Provisório, né? Provisório é o que não é definitivo, né? Ainda não é a última posição da galera, não é o que foi decidido ainda, vai ver se vai ficar desse jeito ou não, né? Do que será apresentado aos parlamentares. Então diz a quem vai ser mostrado isso, né, que é a quem deve realmente ser mostrado, que são os políticos lá de Brasília, né, para eles lerem, discutirem, aquele blá 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 todo, né, e diz quando isso aí vai rolar, né, até quando isso aí pode rolar, que é até o final de fevereiro, certamente de algum lugar do passado, se eu não me engano foi 2018 isso aí, 18? 19, né? 19 para 2020. Né? Mas enfim, o ano não importa. Né? Essa discussão toda começou, não lembro se terminou em 2019. Mas enfim, isso aí é o de menos. Tá? O que é que rolou aqui predominantemente em termos de modos textuais? Ele só te mostra a condição da PEC, em que estágio está. Né? Em que pé está, em que estágio está o texto. Se você faz essa pergunta, essa frase tranquilamente responde isso. Então ele só mostra. Se só mostra, esse fragmento do item 44 é também apenas um fragmento descritivo. Repare que ele não conta a história desse ensaio, né? Quanto tempo levou, quem foi que fez, quem escreveu, se foi uma boa escrita, se não foi,
né? Aliás, se falar se for já começar a entrar no seu boa escrita ou não, aí você já tem que pensar em texto dissertativo, né? Mas se contar a história é narrativo, então nem isso, nem contar a história e nem dar opinião sobre a qualidade desse texto, né? Ou a importância, a relevância, né? Ou a não relevância desse texto, né? Se ele não faz isso, também não podia ser dissertativo, né? Então não tinha nem narração, nem dissertação aí, então só sobrava responder como modo textual, predominante o modo descritivo. Tranquilo? Então, essa parada aí. 44 foi. 45. 45 diz: entre os principais pontos da reforma da Previdência estão. Né? Os principais pontos, ele vai aqui mostrar os principais itens que estão lá para serem abordados, para serem reformados, certamente. Né? Principais pontos para serem modificados. Né? Inicialmente, seria ser melhorados, mas nem sempre rola melhoria. Né? Falou em reforma é modificar, é alterar. Tá? Se vai melhorar ou não, só depois que o nego vota a cagada toda que a gente vê se fedeu ou se não fedeu. Né? Às vezes fede muito, às vezes fede menos, mas é uma questão de fé, né? É sempre uma questão de muita fé, tá? Mas enfim, olhando lá para o resto, ele diz o seguinte: principais pontos da reforma, entre os principais pontos da reforma da Previdência estão. Aí ele coloca lá, o primeiro item. Qual é o primeiro item? O primeiro item é idade mínima para dar entrada na aposentadoria. Né? Então ele diz, idade mínima para dar entrada na aposentadoria de 65 anos para homens, né? E mulheres, certo? Professores, professoras, trabalhadores rurais, idade mínima de 60 anos. Então, esses camaradas aqui, esses profissionais aqui, professores, professoras e trabalhadores rurais que trabalham lá no campo, né, plantando, cuidando de boi, vaca, né, e galo, galinha, e essas coisas assim, porco, né? Tem que ter idade mínima de 60 anos, ou seja, antes de 65 anos, homens e mulheres não podem, né, não poderiam se aposentar. Esses são os principais pontos daquele ensaio lá, daquela minuta, né? Daquele mini texto, né? Agora, trabalhadores rurais, professores e professoras trabalham 5 anos a menos que os demais, né? Por causa de condições diferenciadas de trabalho, certo? Desgaste daquela profissão e tudo mais. E segundo item, a criação de um sistema de capitalização, né? Depois, terceiro item, regra de transição por pontos. Fizeram um esquema lá que tinha uma pontuação, né? E benefício de R$ 500 para idosos de baixa renda. Normalmente tem a ver com ganhar um salário mínimo ou menos, tá? O salário mínimo está hoje em dia na casa dos R$ 1.100, por aí, né? Então é isso aí. Então tem 4 itens, 4 pontos aqui principais listados e ele lista para você. O cara que deu opinião sobre esses 4 pontos, se ele não deu opinião, já não é dissertativo. Já nem muito menos veio explicando essa opinião. Ele contou a história aqui desses itens, né, desses pontos da reforma da Previdência? Não, ele só te mostrou quais são os principais pontos. Então, se de novo ele só mostrou, cara, não tem o que pensar, né? Nessa hora não tem mais o que pensar. Isso aqui é só um texto descritivo, né? Ele só lista os principais pontos. E fazer listagem é comportamento típico, realmente, do texto descritivo. Tá? Sem demais delongas, fechamos aí a 45. Partiu 46. 46 diz o seguinte: apesar de ainda não ser oficial, o texto da reforma da Previdência
indica que o brasileiro vai ter que trabalhar mais e contribuir mais para a Previdência Social, para garantir a sua sonhada aposentadoria. Bom, esse texto aí é um texto que é predominantemente de que tipo? Ele diz que ainda não é oficial, ainda não está valendo, ainda não é lei, ainda não é lei, não é isso o que está valendo, não é isso que ele vai dizer. Né? Ele diz que o tal texto mostra que o brasileiro vai ter que trabalhar mais. Do jeito que está, o texto indicaria isso. Né? Aponta para esse caminho, ter que trabalhar mais. Né? Porque a idade mínima ia ser 65 anos. Né? Para homens e mulheres, e 60 anos para professores, professoras e trabalhadores rurais. Pessoal que trabalha no interior, no campo, cuidando de bois, vacas, porcos, galinhas, etc. E plantações de modo geral. Né? Bom, enfim. E ele disse que vai ter que contribuir mais. Claro, você vai trabalhar mais tempo, vai ter mais tempo lá de dinheiro sendo recolhido todo mês do seu pagamento para o INSS, para a Previdência Social. Tá? Previdência Social tem a ver com um órgão público chamado INSS. Quando você vai se aposentar, você tem que ir nesse localzinho aqui da entrada na sua aposentadoria. Mas só pode fazer isso depois de determinadas condições. Tem que ter tanto tempo de trabalho, o mínimo lá de tantos anos. O ideal aqui é 65 anos, segundo a regra que viria a ser aprovada, o que esse texto está falando aí. 60 anos para professores, professoras, trabalhadores rurais e por aí vai, tá? Então, é essa parada. E aí diz que para garantir sua sonhada aposentadoria. Tá. Ele dá a opinião dele aí, né, em algum momento? E vai explicando a opinião dele? Não. Ele só diz que ainda não é oficial e o que é que está lá em jogo no texto da reforma da Previdência. Que vai ter mais tempo para trabalhar e com isso mais tempo para contribuir. Né? Enfim, ele não opina sobre isso, e ele não discute se isso é bom, ruim, legal, absurdo, adequado, inadequado, oportuno, não é oportuno. Ele não se mete com isso aqui agora, então não está dissertando. Ele também não está contando a história do texto da Previdência, da reforma da Previdência, certo? Sim? Então, se ele não contou a história, ele também não narrou. Então, adivinha o que ele fez? Ele só mostrou a parada. E aí, se só mostrou, de novo, o texto aqui tem um comportamento predominante relativo ao modo textual descritivo. Tá? Aqui ele só mostra o resultado, digamos assim, do que está no texto. Do que está no texto da reforma. Estava, né? No texto da reforma da Previdência. Reforma, vou botar da Previdência, um RP aqui, tá? Vou botar um RPrev. Ou Previde, melhor dizendo. Tá? E ele também mostra que isso aí ainda não era oficial, poderia ser alterado, modificado lá pelos nossos ilustres, queridos deputados federais e senadores, lá na nossa querida Brasília, lugar muito aconchegante. Bom, enfim. 46 já foi, partiu 47. 47 diz: será extinta a aposentadoria, isso é, será extinta, vai acabar, a aposentadoria por tempo de contribuição. Pois só quem atingir a idade mínima de 65 anos, homens, mulheres segurados do INSS, políticos e servidores públicos, poderá se aposentar. Então, acabou o tempo, vai ser só a idade. Tem que bater 65 anos de idade. Antes de 65, ele está dizendo, ninguém mais vai se aposentar. Isso aqui ele está mostrando uma das regras lá da reforma. Ele mostra uma das regras lá da minuta, na verdade, considerando
melhor, do texto da minuta. Sim, essa era uma das paradas que estava contida lá dentro, da reforma da Previdência. Bom, então antes de 65 anos, é isso que está dizendo, que estava lá dentro do texto, que ninguém ia se aposentar, né? Ninguém deveria se aposentar, salvo condições extraordinárias, tá? Então teria que ter isso para poder vir a se aposentar. Essa é a idade mínima. 64 e 11 meses, não pode. 64, 11 meses e 28 dias, não pode. Tem que fazer 64 anos e 366 dias, né? Considerando que o ano normalmente é contado só como 365. Né? É um padrão, né? Certo? Então, essa parada aí, 63 anos. Ah, mas é pertinho de 65. Não pode. 60 também não, menos ainda. Quanto menor a idade, não pode, tá? Salvo ficar doente, alguma coisa do tipo, alguma enfermidade, né? Algum problema, acidente, e aí é outras condições que tem outras regras, tá? Então é isso que ele está dizendo. Aliás, ele discute isso aí, se essa extinção, né, do tempo de contribuição seria boa. O que acaba aqui é o tempo de contribuição, né? Porque antes eram dois fatores: o tempo que você ia pagar, né? Tinha que ser 35 anos para homens, 30 anos para mulheres, de modo geral, né? Considerando aí a exclusão, é claro, de profissionais especiais, professores, professoras, né? Trabalhadores rurais, né? De modo geral é isso. Se você contribuísse 35 anos, já teria um dos fatores, certo? Agora aqui o que estava nesse texto, não sei se ficou assim, era só a questão idade. Então tá, beleza. Ele não dá a opinião dele sobre isso. E essa extinção aí do tempo de contribuição seria boa. Se a idade mínima sendo 65 anos é o adequado, o justo, o correto, né? O que interessa é pensar em termos de país, né? Aposentadoria dentro do Brasil. Então ele não faz isso, então ele não disserta. Ele não está contando a história aqui da extinção do tempo de contribuição. Então também não seria narrativa. Então adivinha o que sobrou? Isso. De novo, sobrou o modo descritivo, tá? Então aqui, de novo, o modo descritivo é o predominante, né? Nesse fragmento que a gente acabou de ler. Vamos lá para 48. 48 diz: outro ponto importante da PEC, da Previdência. Ele vai te mostrar mais um ponto. Ele está falando de pontos, vários pontos, está te mostrando, certo? Já estou te dando a dica aí para o que você tem que pensar. Beleza? Outro ponto importante da PEC: para os segurados do INSS, o tempo mínimo de contribuição para dar entrada no benefício passará de 15 anos para 20. Né? Então, aumentando aí 5 anos. Né? Trabalhar mais 5 anos. Quer dizer, contribuir mais 5 anos. Não necessariamente trabalhar, você pode ir pagando, né? Se alguém vai te arrumar dinheiro, você vai pagando o INSS aí sem necessariamente estar trabalhando, né? Porque você paga sempre, tá? E no serviço público será 25 anos, né? Então tem que contribuir 25 anos pelo menos. Bom, beleza. Então vamos lá. O que é que ele começa dizendo? Outro ponto importante da PEC, da Previdência. Aí ele te mostra o ponto, né? A gente já leu o ponto, que é a questão que para os segurados, tempo de contribuição, né, para dar entrada ao benefício, o benefício aqui é a aposentadoria, o tempo passa a ser de 20 anos. O benefício está falando aqui do benefício na aposentadoria. Bom, enfim, o que ele faz aí? Quando ele começa dizendo lá, outro ponto importante, ele vai te mostrar aqui o ponto. Então, se ele vai te mostrar e te mostra, né, todo o resto do texto é isso, né? Você vai falar assim, mas dizer que é um ponto importante na opinião dele? É opinião sim. Né? Mas o foco do texto não é aqui depois explicar essa opinião e por que ele dá essa opinião, dizendo que é importante. Né? Importante no sentido que você tem que prestar atenção, só isso. Né? É só esse aspecto.
Então aqui ele não está aqui discutindo a opinião dele, então não está dissertando. Né? Então também não está aqui contando a história desse outro ponto importante, também não é narrativo. E aí sobrou de novo o quê? Sobrou de novo o fato de que esse fragmento ele é predominantemente descritivo. Tá? Por exclusão, obviamente, só podíamos responder que era descritivo. Né? Excluindo o dissertativo, que a gente viu que não era, o narrativo, que a gente também viu que não era, só podíamos classificar como descritivo. Então, fechamos 48. 49. 49 diz: trata-se de um retrocesso social estabelecer o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e também não diferenciar as mulheres. Ó, agora aqui ele já bota um tom meio de reclamação. Ele fala que é um retrocesso, né? Estabelecer o fim da aposentadoria por esses dois fatores, né? Por tempo de contribuição, por esse fator, e por esse fato aqui, esse aspecto, né? Sem considerar a condição das mulheres, né? Que trabalham em casa, cuida de filho e tudo mais aí, que sempre é o argumento que vem à tona nessa hora. Quando ele diz trata-se de um retrocesso, isso aqui é opinião, concorda? Né? Ele está aqui argumentando, dando opinião, ele está sendo opinativo. Então aqui ele já entra com argumento opinativo, você está vendo o tom de reclamação, tá? Certo? E ele mostra sobre o que recai a opinião dele, sobre esses dois aspectos. Eliminar o tempo de contribuição, ele está como se estivesse dizendo, é um absurdo isso. Né? Não diferenciar as mulheres, não lembrar delas, da condição delas, é um absurdo, é como se ele estivesse aqui reclamando, certo? Então o tom agora é um tom diferente, né? O propósito é diferente. O que ele está fazendo aqui agora já é uma tentativa de mostrar o que deve ser discutido, né? O que deve ser argumentado e contra-argumentado. Então isso tem a ver com o modo textual dissertativo. Né? Ele está só te mostrando aqui a parada que é absurda, né? Então aí... e nem está contando a história disso. Então também não podia ser narrativo. Não podia ser nem descritivo, nem narrativo. Então sobrou só o dissertativo. Tá maneiro? Essa parada aí que você tinha que ver. 50. Vamos lá. 50 diz: as mulheres devem ter um tempo menor para se aposentar do que o tempo dos homens, né? Do que o dos homens. Esse eu aqui retoma o tempo. Né? Pelas suas especificidades, né? Por questões específicas. Né? Dentre elas, a dupla e tripla jornada, né? Cuidando do lar e dos filhos, né? Além das atividades profissionais. Então tem mulher que trabalha, cuida do lar, quando não tem filho. Tem mulher que trabalha, cuida do lar, cuida da casa e quando tem filhos, cuida dos filhos. Por isso ele fala de tripla jornada. Né? Tripla quando somos dois, o lar, os filhos e o ambiente de trabalho. Certo? Dupla quando é casa e profissão. Normalmente é isso. E aí ele fala, é uma questão de justiça social. Ele, autor aqui, considera uma questão de justiça social. Né? Todo mundo vai pensar assim? Tem gente que sim. A maioria sim? Talvez sim. Né? Quase todo mundo? Talvez. Né? Mas todo mundo? Não sei. Então a opinião pode diferenciar. Né? E aí, esse aqui é o argumento dele. Né? Isso aí é opinião. Aqui é um argumento opinativo. Tá? Aqui é um argumento opinativo. Mas é consenso, não sei. Tem vários estudos, muitos estudos. Beleza. Alguém fez o contrário? Porque se fizer, vai que nasce um contrário, né? Então tem que ver isso direitinho. Não quero saber desse assunto, não é problema meu, né? Ficar aqui discutindo esse assunto. O que interessa observar é o modo textual predominante. Aqui, então, o que aconteceu? Se isso é um argumento que tem caráter opinativo, geraria uma discussão aqui. Isso aqui é predominantemente dissertativo. Porque, aliás, ele também dá uma outra rabiscada aqui na opinião dele. Devem ter um tempo menor. Isso é a opinião dele. Tem gente que vai falar que não. E cada um com o seu entendimento e paciência. Joia? Mas é um absurdo. Problema seu se você acha um absurdo. Eu não quero saber disso, não. Legal? Então é isso aí.
Então, frase 50, o modo textual predominante é o dissertativo. Por quê? Bom, ele não conta aqui a história das mulheres, né, do lar delas, dos filhos delas, da profissão delas. Ele não conta aqui a história da relação da aposentadoria dos homens e das mulheres, né, não conta história nenhuma, então não era narrativo, né, e tampouco só estava mostrando o problema. Né? Então, aqui, se ele tivesse parado no profissionais, aí talvez a gente tivesse que mudar o modo textual predominante, talvez, né, caísse lá para o descritivo. Mas nessa frase final, ele mostra que o propósito aqui era outro, era mostrar a parada toda, e veio descrevendo, mas tinha aqui a intenção de jogar uma opinião para ser discutida, argumentada. Certo? Tranquilo? Legal? Então fechamos aí 50, fechamos essa bateria. Fui!